Acho que já está gravado. Ok. Vamos lá. Continuar. Como eu estava a dizer, um bocado o objetivo desta apresentação é dar-vos a conhecer um bocado a viabilidade investigativa que vem da parte de jogos. Normalmente, quando falamos em jogos, pensamos logo em entretenimento e não em investigação especificamente. E na parte da inteligência artificial, jogos é muito usado também, em termos de vários aspectos, tanto como a geração de conteúdo, como usar jogos como forma de treinar novos algoritmos, como utilizar. Já vou falar disso mais especificamente. Só um aviso, esta apresentação é uma espécie de miscelânea de trabalhos, ou seja, posso dizer que é uma espécie de survey sobre o trabalho que existe, mas é preciso realçar que esta área é bastante vasta e se eu tivesse aqui a apresentar tudo o que existe na área, poderíamos estar aqui umas boas semanas. Por isso isto é simplesmente uma visão superficial e não iremos aprofundar muito estes temas, está bem? E muitos destes trabalhos também são coisas que pessoalmente interessam-me bastante, ou seja, tem muito a ver com a parte de investigação que eu estou interessado em explorar. Por isso, vamos começar. A percepção comum de inteligência artificial, pelo menos da parte do jogador, e se for esse o caso, podem corrigir, mas a noção que eu tenho é que a maior parte dos jogadores, normalmente quando se fala em IA, falam-se em... Olá, Pedro. Quando se fala em IA, fala-se em inimigos ou ajudantes ou normalmente que se chamam non-playable characters, ou NPCs, não é? Ou seja, é sempre a criação de agentes que são credíveis e que conseguem desafiar os jogadores, ou seja, conseguem ir para trás de cover, conseguem fazer flanking aos jogadores, normalmente são considerados tipo benchmarks de bom IA. Dar a ilusão em que o mundo está habitado, onde estes agentes têm rotinas e têm a sua vida neste mundo virtual. E muitas vezes um dos maiores problemas que as companhias de jogos têm quando falamos em IA é fazer o máximo de esforço para não quebrar a imersão do jogador. Muitas vezes não é fácil. Temos aqui alguns exemplos na parte de NPCs, não é? Tipo, a ilusão do mundo habitado, como por exemplo no Zelda, Breath of the Wild, ou Open World Games tipo Skyrim. Temos também a parte dos inimigos, como jogos como Last of Us, ou outros tipos de first-person shooters, tipo Quake ou Doom. Temos também a parte de ajudar NPCs como apoio ao jogador, como BioShock Infinite. Temos o NPC sempre do nosso lado e dá-nos, por exemplo, health packs, munições, etc. Gosto sempre de mostrar isto, de como é que o IA normalmente é perceptível da parte do jogador. Como pode ser muitas vezes parte de quebra de imersão. Please, wait here. I shall let the Count know you are waiting for him. It is good to see you again, my friend. Normalmente relaciona-se um bocado problemas de IA com pathfinding ou com estes
discrepâncias na narrativa, onde, por exemplo, tínhamos o agente a dizer sai daqui e depois, segundos depois, está a nos dar as bem-vindas aqui a casa. Isto, problemas de pathfinding. Oh, interação entre os agentes. She gives good prices for your old equipment. Mesmo a parte de, por exemplo, dos NPCs a falarem uns com os outros. Parece sempre muito. Run a good shop. Cicero, Sergius, and Tertullian run a good shop. E não só é isto, é um bocado de quebra de imersão, mas também temos de ver que é um bocado frustrante para o próprio jogador. Temos também a ideia de NPCs mais complexos. Por exemplo, o clássico exemplo do Facade, que é um jogo que foi criado pelo Michael Matthias, já em 2003. Aqui a ideia não é tanto ver IA como... Ou seja, aqui é mais a ideia de ver, explorar IA como narrativa e interação com agentes de forma mais livre. Vamos ver aqui. Chip, when are you going to get rid of this? What? Great. Oh, he's here. What? You told E a me ideia an hour é, ago now. temos um casal que está com um conflito matrimonial e nós somos amigos, Paul! vem visitá-lo. I'm so happy you could make it. E a ideia é que We podemos haven't seen escrever you o in que quisermos great. e os Yeah. agentes Wow. It's reagem really great to see you. ao que a gente So, estamos come a on dizer. in. I'll go get Grace. Grace? What are you gonna hide in the bedroom all night? No, I just don't want to go out there. Come on. Look, Chip, I don't Podemos interagir com o cenário e os agentes vão reagir com o que a gente interage. Well, you have to be out there, okay? So just put on a happy face and get going. Get going. Look, I don't understand why you're always doing this to me. Grace, can we do this later? Yes, I'm coming. I'm ready. You just... Ugh. Paul. Hi, how are you? God, it's been a while. Oh. And I've got to say, you look really good. So come. Oh, we're good. We're good. Yes. Hey, Paul. Seeing you brings back good memories, you know? Yes, it does. Wait, you think I'm angry? Como podem ver também, de vez em quando, os agentes Oh, podem interpretar assim you're really joking around tonight, aren't you? mal os comandos. Yeah. Never afraid to push our buttons. Well, remember how you introduced us almost exactly 10 years ago tonight? We really want to thank you for years and years of Pain. agony. Love. Yeah, love. Yeah, love. Well, we're all friends here. Mas pronto, tem assim um bocado a ideia. Para concluir, isto era um bocado a ideia da percepção por parte do jogador. Agora vamos para a percepção do investigador. Ou seja, em termos de investigação, aliás, também o que a gente vê muitas vezes nos média é usar jogos como forma de medir IA ou algoritmos de inteligência artificial. Ou seja, muitas vezes vemos sistemas que são desenvolvidos mesmo para ganhar a mestres de um jogo X, como por exemplo o xadrez, ou mais recentemente o Go, ou chamam Othello, ou
criar algoritmos que jogam um jogo muito, muito bem, específico, um jogo X muito bem. Ou então algoritmos que conseguem jogar vários jogos decentemente, não é? Ou seja, haver mais um algoritmo mais geral que consegue pegar em jogos diferentes e conseguir jogá-los todos só usando esse algoritmo. Que é o que chama-se normalmente o Beat the Best, que começou com a ideia do Deep Blue já em 97, com a IBM, que desenvolveu uns xadrez para ganhar ao Kasparov, que era na altura um grande mestre de xadrez, e mais recentemente o AlphaGo da Google DeepMind, que ganhou ao Sedel, acho eu, se não me engano, não estou errado no seu nome. Também temos o Master the Game, que é um tipo de, como eu disse, de desenvolver algoritmos que consegue jogar certos jogos muito bem. Por exemplo, a DeepMind fez um algoritmo recentemente que consegue jogar cerca de 49 jogos da Atari, 2600. Temos também uma competição de IA, que é o General Video Game Playing Competition, que ocorre anualmente no Conference on Games, que é a ideia de jogar 20 jogos autonomamente pela primeira vez, ou seja, desenvolver algoritmos que nunca viram um jogo na vida e conseguir jogá-lo, que é um sistema bastante desafiante. Normalmente, por exemplo, no conceito do Atari 2600, eles usam estes jogos como treinar o treino do algoritmo, ou seja, este algoritmo já jogou estes 49 jogos milhões e milhões de vezes, enquanto no General Video Game Competition a ideia é jogar jogos que nunca viram antes, ou seja, um desafio bastante mais difícil. Aqui temos, por exemplo, o exemplo do Robin Baumgarten, que criou um AI para o Super Mario, na altura que era o Super Mario Competition. Ver que o AI é bastante. Isto usa simplesmente um A-star, um algoritmo A-star. Vamos ver que o Mario é bastante eficiente a passar o nível. Até ao ponto que chega a uma altura que ele quase cai para dentro de um buraco, mas consegue sair. É bastante impressionante. E, por exemplo, consegue saltar dali para fora. Já havia o wall jump na altura, pelo visto o IA encontrou uma forma de o fazer. E pronto. Agora queria dar uma outra tipo de perspectiva na IA em jogos, uma que não sei se é muito popular. Aliás, em termos na percepção destes dois prismas, de investigador e de jogador. Mas eu gosto de pensar de IA como criador de jogo, ou ajudar na criação de jogos, ou seja, AI as game creators. É um bocado a minha perspectiva e um bocado aquilo que eu gostava de apresentar nesta apresentação hoje. Basicamente, a motivação destes tipos de sistemas é na criação de sistemas autónomos que consigam adaptar-se às necessidades dos jogadores ou dos designers, ou quem cria o jogo especificamente. Assim, um conceito mais fluffy, vamos dizer, é um bocado a ideia de a criação de um sistema que consiga ser uma espécie de Dungeon Master. Não sei se vocês estão familiarizados com este tipo de conceito,
que vem dos role-playing games, especialmente dos tabletop role-playing games, em que temos um jogador que basicamente faz a ligação entre os outros jogadores que estão na mesa, que são simplesmente tratados como jogadores, não é? Ou playable characters, PCs, e temos um jogador especial que é o Dungeon Master, e este faz a ligação entre estes jogadores e o mundo imaginário, basicamente. E adapta todas as histórias e conceitos deste mundo imaginário e cria histórias neste mundo em que são adaptadas para os jogadores, para essa parte dos jogadores. E, na realidade, ele consegue reagir e mudar o mundo consoante as necessidades e o que os jogadores mais vontade têm de experienciar, basicamente. Aliás, um bom Dungeon Master normalmente é isso que faz. E a ideia é um bocado isso, o sonho de transformar ou criar sistemas que consigam adaptar esse conteúdo às necessidades do jogador e às vontades ou às expectativas dos jogadores. No entanto, ainda estamos um bocado longe de chegar a esse ponto, não é? Ainda existem muitas limitações quando vem para a criação deste tipo de sistemas. Mas, no entanto, o que existe hoje em dia, ou existem alguns algoritmos hoje em dia que ajudam-nos a chegar um bocado mais perto deste sonho. E um desses metodologias é o Procedural Content Generation, ou PCG, que é muito usado também em jogos já de indústria, ou jogos comerciais, por assim dizer. E também é um tema que é muito explorado na investigação. Basicamente, o que em termos de terminologia, o que é o PCG especificamente, podemos definir conteúdo ou content como all surrounding elements of the game, que incluem os níveis, mapas, texturas, histórias, os próprios itens que são colecionados no mundo. Um exemplo disso é, por exemplo, o Borderlands. Temos música e mesmo os próprios personagens. Por procedural or generation, a definição é basicamente os sistemas consigam autonomamente ou através da assistência humana de criar este tipo de conteúdo para jogos. E isto é a terminologia dada pelo Julian Togelius, no seu artigo Procedural Content Generation in Games. O mais comum em termos de PCG, ou, aliás, o que se vê mais, ou o mais popular, é a geração de níveis, não é? Aliás, em maior parte de jogos comerciais, o que a gente vemos é sempre aquele estilo roguelikes, ou rogue, que é basicamente a construção de níveis. Cada vez que uma pessoa recomeça o jogo ou morre, tem sempre um novo nível que é gerado. O exemplo é o Spelunky, muito conhecido. O Diablo também foi um dos primeiros deste estilo também, de roguelikes, que ficou mais popular. E basicamente foca-se muito na geração de conteúdo. Aliás, na geração de níveis. Para isto existem vários tipos de algoritmos, obviamente. Eu não vou dar muitos detalhes sobre esses algoritmos, como disse, mas é só simplesmente para ver o que existe. Existem muitos, aqui vão uns exemplos. Um dos mais conhecidos é o Noise-Based Generation, que é usado, por exemplo, em jogos como o Minecraft, Dwarf Fortress, por exemplo, até o No Man's Sky, que é a ideia de... E muitos destes algoritmos utilizam o conceito de randomness ou aleatoriedade. No caso de noise-based, que começa por gerar pontos aleatoriamente no espaço 2D, ou gerar números aleatórios numa matriz, que depois é smooth, ou passa por um processo de smoothing,
que cria, por exemplo, esta imagem com bastante barulho, que podemos também tratar isto como se fosse uma espécie de height map. Através desse height map podemos depois referenciar a tipo o que chamamos de biomes, ou seja, dependendo da altura que está neste mapa, podemos depois associar a um tipo tropical rainforest, ou seja, dependendo, obviamente, temos dependendo também da variável temperatura, não é? Podemos ter o temperate rainforest, temperate seasonal forest, etc. Dependendo da altura do mapa. Por exemplo, aqui no conceito do Minecraft, temos basicamente constrói assim em forma de layers, em que estes números são basicamente a altura do. Quanto mais alto o número, mais alto é, por exemplo, a montanha, vamos dizer. E quanto mais baixo é mais nas caves do mapa, basicamente, ou no underground, como é que se diz. Por exemplo, também aqui um exemplo de um gerador online. Podem testar, se quiser, que este gera mapas ou atlas, e podemos brincar com, por exemplo, a temperatura. Se queremos uma temperatura mais dry or wet. Se queremos que seja mais frio a norte do mapa ou menos frio. Também podemos brincar com como é que se diz? Os vizinhos das matrizes, ou seja, os edges, para saber se ficam mais noisy ou mais natural, por exemplo, para dar aquele aspecto de erosão, basicamente. E aí podemos ver, ao brincar com a temperatura, podemos criar um mapa que seja mais de inverno ou deserto, etc. Com água e com os rios que nascem. Outro exemplo muito conhecido é o Dwarf Fortress, que é um jogo extremamente complexo, que utiliza também este tipo de algoritmos. O interessante deste jogo é que não se limita apenas à geração do mapa mundo, basicamente, mas também gera civilizações, gera história e basicamente tenta simular a criação de um mundo de fantasia, tipo de Senhor dos Anéis. Aqui podemos ver neste lado como a criação do, por exemplo, The Age of Myth e os anos a passarem, as figuras históricas que vão passando por este mundo. Este mapa parece um bocado esquisito, mas pronto, é porque é feito em ASCII, é muito simples, simplificado. Mas é interessante a complexidade da simulação para criar simplesmente um mundo para a gente poder jogar. Outro tipo de algoritmo é o Constraint Search, que basicamente diz-nos uma regra que temos que seguir e tenta criar, ou seja, como uma espécie de puzzle, encontrar um sítio onde encaixam as peças para satisfazer esta condição. No caso deste, que é o Spelunky, tem que existir sempre um caminho do início até ao fim,
que é essa a condição deste algoritmo. E basicamente temos o que eles chamam templates, ou seja, cada quadradinho podemos pensar como uma espécie de pedaço do nível que foi desenhado pelo o level designer, e o algoritmo que faz é como umas peças de puzzle, vai pondo assim um ao lado do outro até satisfazer basicamente esta condição. Temos outro tipo de algoritmo que é o space partitioning, que é bastante usado, por exemplo, para dungeon generation, que basicamente é a ideia de o sistema vai criando agora não me lembro, vai criando geometria, ou seja, vai, neste caso, retângulos com diferentes características, e depois tenta encaixar estas geometrias de forma a que não estejam a fazer overlap umas com as outras. E depois, caso for necessário, cria um path entre estes diferentes estruturas geométricas. O tipo de algoritmo que tem sido muito usado recentemente, que é o Wave Function Collapse, que é um algoritmo em que utiliza basicamente um exemplo ou um token, pode-se dizer, de não sei se calhar não conseguem ver o meu rato, tenho certeza, mas pronto, utiliza um exemplo ou uma peça exemplo e vai criando variações dessa peça exemplo para criar estruturas novas, expandir um bocado esse conceito. Temos também outro que é o Cellular Automata, que é também chamam um jogo da vida, em que cada célula tem basicamente uma regra que depois vai influenciando os seus vizinhos, e à medida que vai percorrendo ou vai iterando, vai havendo como é que se diz? Um consenso entre os diferentes casas. Neste caso é usado muito para o que chamam cave generation. E também, obviamente, agora que é muito também usado, que é o machine learning, tem sido usado especificamente supervised learning, que é a ideia de, neste caso, aprender características ou arranjar várias características de conteúdo. Neste caso, por exemplo, são cartas Magic, ou seja, analisar todas as cartas Magic que existem no jogo e tentar criar variações dessas cartas. Por exemplo, alterar, dar certos nomes às criaturas, alterar algumas regras, tentar aprender esse tipo de relações. Obviamente também existem vários tipos de geradores, a geração de vários tipos de coisas, como por exemplo níveis do Mario, neste exemplo, mundos, como no caso do No Man's Sky. Também mundos para mapas de role-playing games, por exemplo, para quem quiser criar um mundo estilo Senhor dos Anéis, que é isto no caso. Níveis, como no caso do Spelunky. Masmorras ou dungeons, que é o mais comum, que é dungeons. Existem mais tipos de algoritmos para dungeons, outros tipos de algoritmos para dungeons, mais dungeons. Também árvores, criação de árvores através de L-Systems, por exemplo. Um tipo muito conhecido, ou um programa muito conhecido que é usado muito na indústria é o Speed Tree. Geração de cidades, por exemplo. Também
é um que é muito usado. Também temos este exemplo que é, felizmente aqui a minha imagem não está a animar, mas este aqui, por exemplo, usa o Wave Function Collapse, que agora o nome me escapa deste jogo. Música, por exemplo, esta música foi completamente gerada por um algoritmo. Deixa-me só pôr isto um pouco mais baixo. Ups. Ups. Basicamente isto é uma música que foi completamente gerada por um algoritmo, que é um trabalho de um professor chamado Philippe Pasquier. Podem ver no SoundCloud se estiverem interessados, chama-se Load Bang, que é, que é bastante interessante. Também podemos ter sistemas que reagem ou conseguem fazer aventuras de texto, como o Endless Dungeon ou o AI Dungeon. O Endless Dungeon é outro jogo. Que basicamente gera histórias consoante tudo o que a gente escreva na linha de comandos. Temos aqui um exemplo. Este é no jogo que eu fiz. Isto é um bocado tudo à base de qual é a palavra? Também está-me a dar outra branca. Ou seja, muito à base de storytelling. Basicamente, o jogo irá reagir àquilo que eu estou a dizer. E vai tentar criar a história à volta das minhas ações. Basicamente é bastante improviso. Se quiserem, podem testar este jogo. É o AI Dungeon. Podem pôr no Google e provavelmente vão lá encontrar.
E pronto. No entanto, agora estes últimos que eu mostrei, não é? A ideia de criação de música, criação de níveis, criação de histórias. E o Velociraptor pergunta bem, isto é criatividade? Será que estamos a falar em termos de sistemas que conseguem ser criativos? E aqui vamos parar à área da inteligência artificial, que é a ideia de computational creativity. E quando falamos de criação de conteúdo em jogos, estamos um bocado a entrar neste conceito de computational creativity, ou seja, a criação de programas ou sistemas que são capazes de terem o que eles chamam human level creativity, ou sistemas que conseguem perceber o que é criatividade e formular uma perspectiva algorítmica sobre a criatividade em seres humanos. Ou então mesmo a ideia de aumentar ou ajudar seres humanos a serem criativos. Isto é um bocado a definição da Anna Jordanes, quando fala de what is computational creativity. E podemos também pensar que isto é uma forma de meta-creation, não é? Ou seja, é um bocado estranho, mas é criação de sistemas onde o objetivo desses sistemas é serem criativos, ou seja, estamos um bocado a ser meta-creative, não é? Na minha opinião, é uma coisa bastante interessante. Hoje já vamos falar um bocadinho melhor sobre a ideia de criatividade, não é? Mas tendo em conta que, não é, os jogos são maioritariamente uma interação, e podemos também pensar que estes jogos não dependem apenas destes artefactos artísticos, não é? Podemos pensar que um jogo é uma experiência multimédia, não é? São a soma destas várias componentes artísticas que por si reagem à interação do jogador e também motivam o jogador a continuar a interagir com este sistema. E podemos ver um dos primeiros problemas quando falamos em procedural content generation, ou a geração de conteúdo. E isto também mesmo acontece com jogos que não foram gerados por algoritmos, não é? Que é o The Empty World Problem. Não sei se já jogaram alguns jogos, tipo Open World Games, onde temos mundos vastos, cheios de florestas e montanhas e coisas interessantes para ver. No entanto, quando falamos de conteúdo ou coisas que podemos fazer nesse mundo, não há muita coisa para fazer. Foi o caso um bocado o grande problema do No Man's Sky, por exemplo, em que tínhamos um universo vasto, cheio de planetas e cheio de biodiversidade entre as criaturas que viviam nos vários planetas, mas no entanto não tinham lá muita coisa para fazer na altura que saiu, pelo menos. Outro problema também é o uso extremo de conceitos tipo templates, onde a única coisa a ser gerado é certas variáveis, não é? Obviamente é um grande problema em jogos tipo MMOs, em que temos sempre um NPC que pede matar não sei quantos porcos para retornar os seus pelts. E depois esse mesmo NPC pede mas agora preciso também umas Eagle Feathers, não é? Ou então temos o clássico Fetched Quest, em que temos que atravessar montanhas e mares só para entregar uma carta ao NPC. E isto também, o problema é que o próprio jogador vai apercebendo-se destes patterns, não é? Vai aprendendo, basicamente estou sempre a fazer a mesma coisa, só slightly different, não é? Um bocadinho diferente. Isto não é bem aquilo que é interessante para o jogador, não é? Se formos outra vez para o conceito de
Dungeon Master, não é? Um dos grandes focos que eu tinha dito é que o mundo em si reage e muda dependendo das ações de cada jogador. Ou seja, o jogador influencia o mundo e o mundo em si responde às ações do jogador. E existe assim uma experiência um pouco mais personalizada e vai de acordo com as expectativas de cada jogador. Ou seja, o jogador não está simplesmente a matar o bicho du jour, como é que se diz, não é? Por isso temos que ver que, ou seja, temos que pensar que os jogos são sistemas multimodais, não é? Ou seja, têm a vantagem de serem sistemas de interação multimédia, onde, obviamente, a interação é o principal proponente no jogo, mas estas facetas jogam umas com as outras, transformando a experiência em algo que é memorável e imersiva. E muitas vezes estes sistemas não olham para esta ligação entre as várias facetas. Normalmente focam-se simplesmente na geração de apenas um tipo de artefacto, ou seja, ou são níveis, ou são narrativas, ou são visuais, ou é áudio. Não é? Por isso, existe um conceito que é pensar o AI como ser um maestro de uma orquestra, não é? Ou seja, consiga alterar as diferentes, ou fazer um bocado o twist destas diferentes facetas do jogo, em que ao mudar estas facetas podemos ir subvertendo as expectativas do jogador, dar ao jogador experiências diferentes cada vez que entra neste nível, por exemplo, tentar aumentar um bocado o engagement, subverter estas expectativas. E é algo que possa ser feito durante mesmo o ato de jogar o jogo. Ou seja, quando uma pessoa está a passar de um nível, podemos alterar certos aspectos desse nível. Tipo, mudar o tom da luz, ou cortar certos caminhos para o jogador ter que ser obrigado a ir por outros lados. E um dos jogos que faz isto é, por exemplo, o clássico Left 4 Dead, em que tem o AI Director, em que basicamente controla um bocado o pacing do jogo para que, de forma, por exemplo, varia a quantidade de zombies que aparecem. Ou seja, este jogo, para quem não sabe, é um first-person shooter, onde é colaborativo entre 4 jogadores. Tem que atravessar os níveis enquanto estão a ser atacados por grupos de zombies. E estes grupos são controlados por este AI Director, ou seja, tenta lançar os zombies de forma a que haja uma linha de suspense, ou seja, um pacing de suspense, ou seja, no início começa muito controlado, mas depois vai aumentando, criando assim aquela ideia de como funciona um filme de terror. Este AI Director também tem a possibilidade de modificar certos aspectos do layout do nível, ou seja, cortar caminhos, obrigando, por exemplo, os jogadores a ter que fazer um caminho mais difícil, caso eles estejam a percorrer um nível demasiado rápido. E também controla os itens que aparecem no nível. Não é? Se os jogadores estão a ter dificuldades, põe mais, por exemplo, health packs e power-ups e armas que sejam mais eficientes, etc. Temos outro jogo que foi criado aparecendo no paper de Amy Hoover, que é a ideia de usar visuais e áudio e gameplay, onde, por exemplo, estamos a usar uma evolução genética, ou seja, que é um tipo de algoritmo
para alterar a curvatura das balas e as cores. Ou seja, isto é uma espécie de side-scroller shooter. E a própria música define, por exemplo, o rate of fire das balas. Tenho aqui um gameplay, se calhar mais. Temos outro tipo de jogo, que este foi criado por uma aluna minha de mestrado, quando ainda estava na Suíça, que é o Dynamic PT. Basicamente, não sei se conhecem, o PT foi um jogo que, basicamente, ou um demo, que foi criado pela equipa do Hideo Kojima, na altura, que ainda estava na Konami, que basicamente é o jogador atravessa um corredor e à medida que vai atravessando esse corredor, há certos aspectos desse corredor que vão modificando e alterando, como as luzes ou certas coisas estranhas. Ou seja, o jogo em si é um jogo de terror, não há combate, não há muito que o jogador possa fazer, senão atravessar o corredor. E isto deu uma ideia muito interessante no contexto em que, ou um estudo no contexto de como é que certos aspectos, ou diferentes facetas de um jogo consegue afetar de forma emocional o jogador. Ou seja, temos uma arquitetura que é constante, não é? Temos o corredor, não muda, no entanto, o AI, neste sistema especificamente, vai alterando certos aspectos e tem controle de certos aspectos deste nível. Por exemplo, os visuais, como a luz, alguns audio triggers, ou seja, consegue lançar certos triggers dentro do nível. Em termos de narrativa, também controla o pacing do jogo, ou seja, o jogador, se estiver está bastante ansioso ou com bastante ansiedade, vai tentando reduzindo e controlando essa ansiedade para que exista também esta linha de suspense. E basicamente isto era um bocado a ideia de subverter as expectativas do jogador, utilizando apenas estas diferentes facetas e tentando ter um nível estático. Tenho aqui, por exemplo, um vídeo deste sistema a correr.
Ou seja, como podem ver, tipo, o sistema vai mudando o tipo de som usado, vai lançando triggers, por exemplo, neste caso, abre a porta para o jogador e vai controlando um bocado a narrativa dessa forma e o progresso. Pronto, para não causar mais ansiedade, vou passar assim. Outro tipo de sistemas é usar tipo dados que já existem ou como é que se diz, como é que dizer, inputs, ou seja, de uma pessoa ou de dados, por exemplo aqui o Data Adventures que usa o Wikipedia, por exemplo, para gerar jogos no estilo de que eles chamam Murder Mystery, mas se calhar o exemplo mais claro é o Where the World is Carmen Sandiego, que é um jogo já antiguito, que era para aprender geografia. A ideia é para encontrar, por exemplo, quem matou uma figura histórica X. E neste caso, o Data Adventures faz as ligações entre vários personagens ou históricas ou que existem no Wikipedia e localizações para basicamente criar uma espécie de jogo. Ou seja, isto é uma ligação entre narrativa e gameplay. E aqui é um exemplo também. Tal como no jogo estilo Carmen Sandiego, temos localizações, temos pessoas que vamos ter que arranjar, chamam pistas ou clues, falando com essas pessoas ou ir a essas localizações. Por exemplo, aqui temos, acho que é o Van Gogh, temos ali o Franklin Roosevelt. Como podem ver, como isto está usando dados do Wikipedia, existem muitas falhas. Ou seja, faz a forma como usa, simplesmente tentando aprender links entre as várias pessoas dentro do Wikipedia, neste caso. E à medida que a pessoa vai encontrando pistas, o mundo vai abrindo cada vez mais. Pronto. Agora também podemos pensar,
como viram, por exemplo, naquele jogo do PT, podemos também adaptar jogos consoante as emoções dos jogadores, por exemplo. Ou seja, o chamado affective games, ou seja, a ideia de adaptar jogos baseado no que as pessoas estão a sentir naquele momento. Como sabemos, jogos podem despoltar várias emoções, desde frustração, happiness, ou mesmo tristeza, ou também surpresa, não é? Basicamente, quando falamos em Affective Computing, que é a área que eu basicamente estou a falar, estamos a falar de sistemas ou aparelhos que conseguem reconhecer, interpretar, processar e até simular human affect, ou seja, emoções humanas. Isto é um bocado a definição que é dada pela Rosalind Picard, que é um bocado a mãe desta área de Affective Computing. Por isso, quando pensamos em Affective Computing em jogos, podemos também pensar na ideia de manipular estas facetas, considerando as emoções do jogador. Por exemplo, quando o jogador está frustrado, podemos tentar diminuir a dificuldade do jogo. Se o jogador está ansioso, vamos pôr a luz se achamos que o jogo tem que estar mais ansioso naquela área, podemos escurecer a luz ou pôr o jogo mais claro, tentar diminuir essa ansiedade, por exemplo. Ou se o jogador está a apanhar uma grande seca nesse jogo, podemos introduzir logo a ação, ou seja, pôr inimigos logo naquela situação. E basicamente a ideia funciona em que temos um modelo que consegue reconhecer a emoção do jogador, ou seja, um modelo que angaria ou telemetria do jogador, estilo fisiologia, ou mesmo a performance do jogo que o jogador está a ter dentro do jogo. E a partir disso faz uma previsão do estado emocional do jogador, que informa o jogo, e o jogo em si depois adapta consoante essa previsão ou esse reconhecimento emocional do jogador. E que depois faz o que a gente chama o affective loop, não é? O jogo depois vai influenciando cada vez mais o jogador, que depois essa informação é dada ao modelo, que o modelo depois faz outra previsão do estado emocional do jogador, que passa para o jogo, e o jogo em torno, idealmente, irá influenciar o jogador outra vez. Quando falamos em fisiologia, como eu disse, fisiologia é basicamente usar sensores fisiológicos, como eletrocardiogramas, EDAs, que é Electrodermal Activity, que é o que, por exemplo, usa-se aí nos dedos, aquelas cinturas de respiração, que podemos analisar a frequência respiratória do indivíduo ou do participante, ou então EEGs, que usar sensores que a gente liga à cabeça para ver a frequência ou a potência elétrica dos sinais cerebrais, basicamente. E um dos jogos mais conhecidos que usam fisiologia, por exemplo, é o jogo que é o Nevermind, que foi criado pela Flying Mollusk. E se forem ler as descrições deste jogo especificamente, achei bastante interessante. É um bocado um jogo de terror também, ou seja, em que estamos a lidar com o aspecto da ansiedade. E os próprios designers deste jogo descrevem o jogo da seguinte forma, não é? If you let your fears get the best of you, the game will become harder. If you're able to calm yourself in the face of terror, the game will be more forgiving. If you can learn to control your feelings of anxiety within the disturbing realm of Nevermind, just imagine what you can do when it comes to those inevitable stressful moments in the real world. Ou seja, o jogo está basicamente a dar esta ideia de terapia muito cético, ou seja, acerca disso. É bastante interessante neste aspecto.
Tem aqui, por exemplo, um pequeno review no jogo. It's the giving back part of their mission statement that makes this art house studio so special for me. Not only does Nevermind push into a new frontier of virtual reality-assisted psychotherapy, it's also a prime example of the power of VR to increase empathy. For I found that the journey I took, both physically and mentally, exposed me to the feelings and associations the patients had over the events that had traumatized them. I was able to experience not just their lows, but also their highs. This brought me closer to understanding and caring about them as individuals than I would have been able to by simply reading a patient report. In a world where sadly people still abuse and take advantage of others, we need a solution more than ever. And I believe that part of the solution is empathy. While not everyone will be able to experience the biofeedback aspect, I do believe that this is a feature that will one day become standard, and there are already patents for VR headsets that incorporate biofeedback sensors into them. For those playing in VR, you can look forward to some impressive use of scale, with many of the environments proving to be highly atmospheric and artistic. Though I do recommend that you prepare for each patient by looking at some videos online, as there are a few abstract puzzles that can be difficult to solve, and you don't want to break your immersion by having to remove the headset to look up the solution. Nevermind can also be played without virtual reality or biofeedback devices. So whether you're looking for something creepy to play, or you want to own a landmark in the evolution of video games, Nevermind comes highly recommended. Pronto. Também podemos usar a fisiologia para o aspecto agora muito recente de esports. Isto foi por acaso um projeto que eu estive envolvido com a Logitech e ainda está a decorrer. A ideia de como existe em desportos tradicionais, como futebol, basquetebol, usam também fisiologia para analisar a performance do jogador. Também este tipo de sistema está a entrar um bocadinho na área dos esports, em que a ideia é que conseguimos analisar situações em que os jogadores estão estressados ou com ansiedade e tentar treinar esses aspectos nos seus regimes de treino, basicamente. E até oferecer novas perspectivas que os próprios jogadores em si, se calhar, não teriam quando estão concentrados a jogar. E mesmo também a ideia de mitigar as situações de tilting ou tipo, remover ou tentar reduzir o aspecto de toxicidade entre, por exemplo, os próprios jogadores através de fisiologia. Outros aspectos, outro também aspecto muito utilizado é o conceito de Dynamic Difficulty Adjustment, que é a ideia de ajustar a dificuldade do jogo de forma dinâmica, simplesmente analisando a telemetria e a fisiologia humana. Por exemplo, se o jogador está a sentir mais ansiedade, o jogo diminui a dificuldade do jogo, ou se tem menos ansiedade, aumenta a dificuldade, basicamente. Aqui é um exemplo, por exemplo, do Tetris, que é um exemplo muito fácil de adaptar. Usam fisiologia para modificar a dificuldade do Tetris. Já é um projeto bastante antigo, por isso o vídeo uma qualidade um bocado má. Tem este, o EEG também. Basicamente usaram todo tipo de fisiologia possível. A dificuldade.
Também temos aqui outro exemplo da Imperial College, em Londres, onde modifica, por exemplo, uma pista de corrida, dependendo também da fisiologia e da performance do jogador. Interessante o uso de Bezier Curves para modificar a dificuldade. Agora vamos voltar atrás à questão de criatividade que estava a falar. É a questão de Computational Creativity. Como vimos, a criação de artefactos por parte de algoritmos é um conceito que já existe na literatura, que é o Computational Creativity. No entanto, há uma coisa que é interessante aqui, o terceiro ponto especificamente, que é a ideia de criar programas que aumenta ou can enhance human creativity. E isto é bastante interessante em termos de a criação de ferramentas para designers mesmo, designers ou para developers que criam os próprios jogos. E isto é outro também conceito na parte de criação. E isto chama-se o Mixed Initiative Co-Creation. Ou seja, a criação de sistemas onde o objetivo desses sistemas é serem criativos com humanos durante o processo, durante o próprio processo criativo. Que é bastante interessante. Ou seja, temos o conceito de level helpers, que é durante a criação de níveis ou mapas, o sistema vai sugerindo alterações que otimizam certos aspectos do mapa. Por exemplo, a localização de armas ou health packs, o sítio onde há cobertura ou points of entry para os jogadores, ou seja, para termos de balanceamento do mapa. Analisar localizações onde vai haver mais ação, para saber exatamente onde os jogadores vão estar mais tempo a batalhar. Por exemplo, isto é no caso exemplo de um por exemplo, first person shooter, por exemplo. Localizações onde os jogadores, caso morram, os spawn locations, né? Locais onde podem voltar para o jogo de forma segura, para não serem logo outra vez mortos pelos oponentes. Ou seja, dar a possibilidade a esses para voltarem à ação no jogo. Um dos exemplos é o SuSketch. Por exemplo, isto é basicamente um map creator para first person shooters. So, um tile-based system. O designer vai criando o nível, o sistema consegue avisar se o mapa é playable ou não, ou seja, se tem, neste caso, playability é definido como acesso a todos os power-ups e health packs e se conseguem atravessar o nível. Aqui, por exemplo, podem ver o tempo que demora cada equipa a chegar ao health pack, ou power-ups por questões de balance.
como eu disse, é interessante também por questões estatísticas, para ver action zones, fazer previsões de onde os jogadores irão ter mais ação. Também temos algo que é o combat pace, ou seja, a quantidade de tempo que vão de vida até potencial morte do jogador, não é? Visões sobre o unbalance do mapa. E à medida que vamos mudando, as estatísticas também vão fazer novas previsões. E aqui até o mapa pode dar sugestões de alterações, por exemplo, que otimizam certas coisas. Podemos até aplicar as sugestões do sistema. Temos outro exemplo que é o Tanagra, que é da Gillian Smith. Neste caso é mais para a criação de jogos de plataforma, tipo o Super Mario. E a ideia é que aqui o designer cria um input ou pode modificar certos aspectos de um sistema que é gerado e o sistema em si vai ajudando durante este processo criativo. Por exemplo, pode fazer um fill, como se diz, preencher o resto de acordo. Até podemos ir até ao detalhe. Este sistema usa um conceito que é tipo beats, ou seja, cada espaço tem uma metáfora musical. E pronto. É um pouco esta a ideia do Tanagra. Também temos o conceito de, o chamam de jam session, ou seja, em vez de termos um helper, temos um sistema que cria e altera o conteúdo do designer e influencia, de certa forma, o processo criativo. Temos aqui, por exemplo, este sistema que é o Spire Muse, que também é do Philippe Pasquier, mais na onda de música. Neste caso, a pessoa que está a tocar música, a música do guitarrista é usada como input para um modelo e o modelo tenta fazer uma resposta improvisada baseada neste input. É um bocado assim meio jazzístico.
Obviamente, neste aspecto ainda existem alguns problemas. Em termos de improviso. Também temos, por exemplo, na dança, questões de dança, o trabalho do Brian McGregor. The idea is that you have a virtual partner in front of you, next to you. So if you do some cool steps with your avatar up there, it's trying to do something different right there. So it's still going, I'm going down, it's going up, now it's following me. But now it's continuing with its own moves, now it's following me. Now I'm doing the top, it's doing the bottom, like that. What's going on is very much kind of this mentoring process where the human is dancing and improvising and the AI is just soaking it all up, learning from example, learning through interaction, and using that as its basis for collaborating and performing. The reason we did this is part of a larger effort in our lab for understanding the relationship between computation, cognition, and creativity, where a large amount of our efforts go into understanding human creativity and how we make things together, how we're creative together, as a way to help us understand how we can build co-creative AI that serves the same purpose, where it can be a colleague and collaborate with us and create things with us. O trabalho do Brian McGregor na Georgia Tech. Pronto, para concluir, já vai fazer quase 1h30 que estamos aqui a falar. Isto é apenas uma pequena fração do trabalho que estamos a desenvolver em inteligência artificial, especificamente em jogos. E a ideia de sistemas criativos e dar este poder a sistemas autónomos ainda é um processo que gera algum conflito, especialmente para game designers e pessoas mesmo criativas também. Ou seja, a ideia de um sistema autónomo que consegue criar música ou outros tipos de artefactos é ainda algo que gera algum conflito por muitas pessoas. Ou seja, que a criatividade é algo que é muitas vezes associado como algo que é puramente humano, não é? No entanto, apesar disto tudo, podemos pensar ou podemos dar aqui este, outra vez mais hipoteticamente, não é? A ideia de quando estes sistemas começarem a ser mais robustos e começarem a ser mais consigam mesmo criar artefactos que indistinguíveis entre, por exemplo, máquina ou pessoa, podíamos até pensar, tipo, como é que conseguiríamos fazer com que estes sistemas fossem às expectativas do jogador, não é? Ou até mesmo a criação de jogos que conseguem constantemente adaptar a histórias novas, ou que conseguem aumentar a nossa própria eficiência na criação deste conteúdo, ou criar uma coisa que é personalizada a mim, não é? Tipo, hoje apetece-me jogar um jogo tipo Y, e até passamos a ter este conceito do my own game factory, não é? Ou seja, chego ao pé do meu sistema e digo, epá, eu quero jogar um jogo que tenha estas características. E o sistema diz, ok, tudo bem. E consiga gerar um jogo completo com estas características e faz o output
desse jogo que eu me apetece jogar ou que tenha estas características específicas. E isto seria uma coisa extremamente, vamos dizer, hipotética, não é? Mas a ideia é que com este sistema descritivo estamos cada vez mais a aproximar-se um bocado desta realidade, apesar de estamos bastante ainda longe de algo deste género. E pronto, é um bocado esta a minha apresentação. Gostava, se tiver algumas questões, podem ou pôr no chat ou podem fazer unmute se tiverem alguma coisa que querem perguntar. Estão à vontade. Espero que gostaram da apresentação. Alguém? Nada? Não tenho medo. Ok. Se vocês não tiverem perguntas ou não querem discutir mais sobre isto, estão livres de saírem e espero que gostaram. E é um bocado isso. Tenho aqui uma pergunta do Filipe. Qual é o passo seguinte na tua pesquisa? Existem muitos passos. Estou a explorar várias áreas, especificamente. Há aqui uma área que eu não especifiquei nesta apresentação, porque queria dar mais ênfase no contexto de criação de conteúdo. Mas para conseguirmos criar conteúdo para as expectativas das pessoas, temos que ser capazes de grupar essas pessoas de certa forma, ou seja, aprender certas características dessas pessoas. E esse passo é um bocado através do que se chama-se player modeling, ou modelação dos jogadores, ou seja, tentar perceber onde cada jogador encaixa como, ou seja, as suas preferências e os seus gostos, não é? E isso é um passo para também esta ideia de adaptação. Também estou a explorar o contexto de fisiologia. Um dos principais problemas quando vem a análise fisiológica, especialmente em jogos, é que os jogos em si são interativos, não é? Ou seja, existe um movimento e muitos desses sensores fisiológicos não estão desenhados, por assim dizer, para este tipo de movimento, especialmente se estamos a falar em realidade virtual. Por isso, o que a gente normalmente extraímos destes sinais são coisas muito brilhantes, não é? E temos que passar por um processo de sinal muito elevado. E agora, nesta fase, também estamos a explorar certas formas de como melhorar essa coleção de dados e essa coleção de fisiologia para conseguirmos ter um sinal mais limpo e mais claro para depois o processar mais efetivamente. Bom, e basicamente é um bocado essa parte. Obviamente ainda estou a explorar certas coisas em geração procedural, mas basicamente, como eu disse, há várias componentes para explorar e muitas pontas para pegar aqui. Espero que... Mais alguma pergunta? Também podem falar, não tenham medo. Só tirar aqui a apresentação. Ok, então eu agradeço vocês por estarem aqui, a ouvir-me a falar. Espero que a apresentação foi interessante para vocês
e que tenham um resto de boa semana de workshops e aproveitem que há muita coisa fixe esta semana para fazer, ok? Obrigado, pessoal. Vocês podem, quando quiserem, podem sair. Boa semana.